Olá, amigos e amigas. Hoje eu gostaria de iniciar uma sequência de mensagens extraindo reflexões de recortes feitos das mitologias, sobretudo a mitologia grega. Isso porque a mitologia ganhou grande repercussão e aceitação, tanto nas culturas como nas sociedades antigas e modernas, porque de uma certa forma elas retratam dinâmicas do nosso psiquismo pessoal. E hoje, em especial, eu gostaria de fazer um recorte em cima da Odisseia de Homero, em relação ao trecho da passagem em que Ulisses, se livrando da mão da deusa bruxa Circe, segue, ou pelo menos tenta ainda seguir em direção a Ítaca, que era a cidade da sua residência, onde habitavam sua esposa e filho. Todavia, essa é uma viagem marcada por muitos desafios, muitas aventuras, e que retratam as dinâmicas do nosso próprio processo de desenvolvimento interior, o nosso processo de individuação. E o recorte específico que eu quero fazer é relativo à passagem de Ulisses pelo território das sereias. Sim, ele fora advertido pelos deuses que alguns o estavam ajudando nessa empreitada e o advertiram de que ele iria passar pelo terreno desses seres híbridos extremamente sedutores e que possuíam um canto irresistível. Todavia, assim que os homens se aproximavam delas, elas os devoravam. E os deuses recomendaram a Ulisses que ele, juntamente com a sua tripulação, tampassem os seus ouvidos com cera, para que se tornassem imunes ao canto da sereia. Porque se qualquer homem pudesse ouvir esse canto, logo essa sedução se faria irresistível e desesperadamente esse homem nadaria em direção às sereias e seriam por elas comido. Ulisses, recebendo essa recomendação, preferiu não dar todos os detalhes para a tripulação para que eles não se exasperassem precipitadamente. Todavia, os instruiu a tampar os ouvidos com cera. Todavia, ele mesmo não quis fazê-lo. Isso porque ele quis vivenciar a experiência de ter aquela sensação, de ouvir aquele canto. Seja por uma ousadia estúpida, seja por uma curiosidade pueril, seja por uma empáfia orgulhosa de querer se mostrar poderoso ou resistente em relação a tais assédios. Isso o conto não fala, a gente tenta deduzir. Ulisses resolveu não tampar os próprios ouvidos com cera. Entretanto, havia no navio um mastro. E para que ele tivesse uma garantia mínima de não se desesperar e acabar se lançando ao mar e sendo comido pelas sereias, ele combinou com a tripulação para que eles pudessem amarrá-lo àquele mastro. E ele disse: olha, me amarrem a esse mastro. E vai chegar um dado período da viagem onde eu vou clamar com todas as minhas forças para que vocês me desprendam. Mas eu preciso que vocês me jurem que não me desamarrarão. Pelo contrário, ainda forçarão muito mais as ligaduras para que eu não me desprenda do mastro de forma alguma. E a tripulação cumpriu o juramento. Eles começaram a remar, entraram no território das sereias e as sereias começaram a cantar. A tripulação permaneceu impávida remando porque estava com os ouvidos tampados pela cera e não conseguiam ouvir o canto das sereias. Porém, Ulisses começou a se debater e entrou numa consternação extraordinária, clamando para os marinheiros que o soltassem desesperadamente. Mas os marinheiros foram fiéis e não o soltaram. Pelo contrário, ainda forçaram ainda mais as amarraduras.
e Ulisses conseguiu passar são e salvo pelo território das sereias. Ora, o que esse recorte da Odisseia traz para a gente como analogia do nosso funcionamento subjetivo? É que tem muitos momentos na nossa trajetória existencial de vida em que a gente passa por situações que produzem uma extrema sedução em relação às nossas próprias fragilidades. Sim, e às vezes, como Ulisses, queremos nos lançar em relação a essas situações como pessoas fortes, como pessoas capazes, com um orgulho ferino ou com uma curiosidade mórbida. E nos lançamos sem a devida cera no ouvido e desprezando a nossa própria vulnerabilidade em relação à situação, nos lançamos a passar pelo território das sereias de maneira totalmente desprevenida. E uma vez que as sereias começam a cantar, o desespero bate, a gente se deixa seduzir e depois o sujeito é comido pelos sentimentos de culpa, pelos sentimentos de remorso, pelos sentimentos de vergonha. Portanto, se você está passando, ou já passou, ou possivelmente ainda possa passar existencialmente pela região das sereias, saiba, se não tampar os ouvidos com cera, é preciso haver um mastro no qual você deva se amarrar. É preciso haver algo superior no qual você possa acreditar. É preciso haver uma experiência mínima para lidar com aquela situação. É preciso haver maturidade e inteligência emocional para se permitir entrar em determinados contextos, porque dependendo da vulnerabilidade da nossa exposição em relação ao poder de sedução que determinados contextos representam, entrar com os ouvidos limpos pode ser fatal. Portanto, avalie se o seu caso é o caso de você passar a cera no ouvido para literalmente não ouvir o canto das sereias, ou seja, simplesmente não fazer aquilo, não ir naquele lugar, não lidar com aquela pessoa, que foi o que a tripulação, o que Ulisses fez com a tripulação. Tapou os ouvidos. Mas no caso, se no seu caso você for querer caminhar conforme a analogia de Ulisses, com os ouvidos limpos, com uma certa vulnerabilidade, verifique se você tem a garantia de um mastro no qual se amarrar. Se você tem algo superior no qual acreditar. Se você tem uma experiência mínima para lidar com aquilo. Porque não subestime a sedução das sereias. Porque determinados contextos se fazem extremamente irresistíveis dependendo do nível da nossa vulnerabilidade e da nossa carência. Portanto, não é bom brincar com a realidade. Pense nisso, gente boa. Um grande abraço para vocês. Valeu!